Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om. Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Sahaviryam Karavavahe Tejasvinavaditamastu ma vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Então, muito bom no Guru Purnima. A gente está no nosso Vedanta Camp e a gente deve sempre, nessa data, gastar um tempo, né? Se envolver durante um tempo na lembrança dos professores e no simbolismo desse dia. Guru Purnima é comemorado na lua cheia do mês de julho, né? Existe astrologicamente, dentro da tradição védica, uma ligação entre Júpiter e essa data, que faz com que a gente comemore nesse dia a tradição de ensinamento, né? No Ocidente, a gente tem esse conceito de Dia dos Professores, né? Na tradição védica, é Guru Purnima. E a gente não celebra somente a conexão com o nosso professor, mas a gente também se lembra de todos os professores que vieram antes da gente e se conecta à tradição de ensinamento. É um dia onde todos são alunos. Atualmente, no mundo, né, a gente pode dizer que a maior parte, talvez, dos professores de Vedanta que a gente conhece sejam todos, de alguma forma, discípulos do Swami Dayananda. Swamiji, que faleceu faz 2 anos agora, mais ou menos? 1 ano ainda? Parece que foi mais tempo. Que faleceu faz 1 ano. Foi um grande professor, não só pela sua capacidade de ensinar, mas também pela sua história de vida, o que ele fez pela tradição. Sinceramente, esse modelo do curso de 3 anos, que veio junto com Chinmayananda, que foi o professor dele, né, que ele executou por muitos e muitos anos, permitiu que várias pessoas que tinham, vamos dizer assim, um caminho que de verdade não teria como ser diferente de... A pessoa não poderia realmente, talvez, passar 20 anos estudando, 15 anos estudando nos Himalaias, de laranja e etc., mas vários estrangeiros, vários indianos, né, a poder estudar tradicionalmente os textos de Vedanta, do início ao fim, no sentido de passar por toda o que eles chamam de Prasthanatraya, os 3 grupos de textos que compõem, vamos dizer assim, a biblioteca védica de Vedanta, né? E 3 anos e meio é pouco. Quando você está estudando, você passa, você fala, caramba, precisava de mais uns 3 pelo menos para poder estudar todos os textos. Se eu quisesse, né, estudar tudo devagarzinho, mastigando e etc., né? Mas ao mesmo tempo, cabe. Em 3 anos, se você se esforça, é possível, né? E aí depois vai ser um estudo que vai acompanhar a sua vida, né, depois de ter feito esse esforço dessa maneira. Algumas pessoas que fizeram o curso saem professores, outras pessoas saem sábios, não necessariamente professores. Mas essa contribuição de ter criado esse curso e ter desenvolvido isso ao longo dos anos, né, foi algo que fez muita diferença para a sociedade, tanto que a gente está aqui estudando hoje por causa disso, né, por causa disso. Há muito tempo, no Brasil, nos anos 70, o Swami Chinmayananda passou aqui e deu uma palestra, né? Nessa palestra tinha uma mulher de 20 anos, 25 anos mais ou menos, que era a Glória, né, que hoje é a professora Glória. E ela assistiu uma aula que nem vocês estão assistindo. E ela foi picada pela abelha do conhecimento, como a gente diria, né? E
Ela esperou, ela aguardou, ela se preparou, né? E entrou num navio cargueiro, viajou 3, 4 meses com o marido na época para a Índia, sem saber onde se encontrava Swami Chinmayananda e Swami Dayananda, só sabia o nome da cidade e o nome dele. Imagina isso, né? Tem gente que, se você pergunta assim, né? Vou para a Índia, tá? Qual hotel que você vai? Não sei, tem água quente? Ah, então não vou. Né? A pessoa viaja sem nem saber o destino, se vai encontrar a pessoa ou não e quando vai voltar, né? Porque de navio cargueiro você não sabe quando você vai voltar, né? Não tem passagem de ida e passagem de volta. Mas ela encontrou o Swami Chinmayananda e fez praticamente 2 cursos de 3 anos. Porque ela já chegou na metade do primeiro e imagina, nós aqui estamos sendo preparados pelo legado dela. Todo mundo que fez o curso depois, aqui do Brasil, depois dela ter ido, mal ou bem teve uma introdução a Vedanta, né? Inconsistente, de alguém que estudou, né? Mas ela chegou lá do zero. Fez 2 cursos, aprendeu sânscrito, absorveu a cultura, os ensinamentos não verbais da história, né? E voltou. E desde aquela época, antes dos anos 80, ela já ensinava Vedanta. Eu nasci em 81, ou seja, antes de eu nascer, a professora Glória já estava sentada aqui ensinando, né? E se a gente for ver a importância disso também, é muito grande. Antes de eu ir para o curso, a gente estava no Vidya Mandir trabalhando e a gente foi ver o livro Tattva-Bodha, que é um dos primeiros livros que se estuda. Engraçado que eu não tenho seguido Tattva-Bodha no início, mas não me faz mal. Mas a Glória seguiu durante bastante tempo também. E o Tattva-Bodha teve, eu acho que 2.000 ou 5.000 edições, agora eu não lembro. Mas eu acho que foram 5.000, mas talvez sejam 2.000. Mas imagina, 5.000 exemplares do Tattva-Bodha foram vendidos, acabou o Tattva-Bodha. 5.000 exemplares é muita gente. Estudando, né, em turmas, é muita gente. Né? Porque quem só vai comprar o Tattva-Bodha é quem está interessado em estudar, porque ninguém fala, quero ler esse livro. Não, não funciona assim, né? Então, pensar num trabalho, né, que o professor faz de mostrar o conhecimento, de lutar por esse conhecimento, ser uma voz desse conhecimento dentro da sociedade, para que esse conhecimento possa chegar a mais pessoas. Os karmas, a época, sem internet e tudo mais, a Glória fez milagres, né, mantendo esse conhecimento vivo. E foi com a ajuda de muitas pessoas. Não tinha alunos suficiente para ela poder montar um instituto, contratar pessoas. Não funcionava assim. Os pais ajudaram. Ela, por um tempo, estava com o Paulo Murilo, que também era professor de yoga, né? E ela foi se juntando e combinando com pessoas e com a ajuda dos pais e com esforço próprio. Ela mantém aula até hoje. Mais de 30 anos com o Vidya Mandir, né? Imagina, 30 anos, né? Geralmente as empresas não duram 5 anos, né? 5 anos já acabou a empresa. 30 anos, firme e forte, renovado, né? É uma grande conquista dela e de todas as pessoas que participaram, né, disso. E hoje em dia, né, ela já tem uma outra realidade, porque o Vidya Mandir cresceu, né, ficou mais conhecido. Ela também já viajou muito, tem muitos alunos, né? E nesses anos do Vidya Mandir, uma coisa muito legal que eu percebi, na verdade, quando fui para a Índia, não quando eu estava aqui, é que os dias como hoje, Guru Purnima, e outros dias, porque tem vários dias importantes dentro do calendário védico, todos são comemorados. Isso é muito legal, porque a comemoração dessas datas é a ritualização da vida, do calendário, né? A gente, durante o ano, relembra sistematicamente daquilo que é importante. E dentro desse conceito de tradição védica, a gente também se conecta com isso. Não tem indiano que vai visitar o Instituto Vidya Mandir, né, o Centro de Estudos, e não se emocione e fala, caramba, estou dentro da Índia, né? E vou dizer, muitas vezes, eu diria que é até melhor
do que é comemorado na Índia. Com mais bhavana, com mais atitude, com mais devoção, né? Então esse é um trabalho muito bonito. E hoje a professora dá aula em Portugal, dá aula em outros países, né? Dá aulas abertas para o público, palestras, aulas regulares, como as que eu dou pela internet, e também aulas para pequenos grupos que já estão estudando há muito tempo e precisam de um estudo mais profundo. Ela também faz isso, né? Para quem já está estudando há muito tempo com ela, né? Então é um legado exemplar, né? Fora que quando você conversa com a professora, existe um ensinamento de Vedanta explícito, né, dentro das aulas e tudo mais. Mas existe também um entendimento de vida, sabe? E que não tem Swami nenhum que vai fazer. Porque ela é brasileira, é mãe de 3 filhos, viveu aqui onde a gente vive, entende o nosso país, entende a nossa cabeça. Então, quando a gente se conecta com ela, mais do que tirando dúvida de aula, mas contando sobre a nossa vida e pedindo uma orientação e estando junto, a gente sente um conhecimento, uma sabedoria, entende? Que vai além dos livros. É como se o conhecimento com ela tivesse se adaptado à realidade brasileira, né? E isso mantém o conhecimento vivo, muito mais do que usar laranja ou qualquer outra coisa assim, né? Ainda bem que ela não está usando laranja. Ainda bem. Porque senão ia ter um bando de maluco em volta e a gente não ia conseguir estudar. Essa é a verdade, né? Só ver o filme Kumari. Mas enfim, nada contra o laranja também. Mas às vezes eu fico pensando que as coisas do jeito que estão funcionando bem. Não tem que mudar o que está funcionando, né? Então, a gente tem assim, hoje em dia, esses 2 polos, principalmente para a gente no Brasil, né? A professora Glória e também o Swami Dayananda, que já se foi, mas estava aí. Hoje em dia ainda tem outros grandes professores que dão aula espalhados pelo mundo. Dentre eles, um dos mais marcantes é o Swami Paramarthananda. O Swami Paramarthananda é discípulo do Swami Dayananda, estudou com ele, é da mesma turma que a professora Glória, né? Porque a Glória e o Swami Paramarthananda, eles fizeram os 2 primeiros cursos de 3 anos, né? Lá no início dos tempos. E o Swami Paramarthananda, ele é uma pessoa muito tradicional. Estudou também, se colocou, eu não sei se ele estudou antes ou depois, mas ele estudou também os Vedas, não só Vedanta. Então ele sabe os 2 lados da história, né? E conecta, então, o conhecimento com a cultura védica de uma outra forma. Existe uns escritos védicos, né, que diz que um Swami não deve sair da Índia. E eu acho que dos discípulos do Swami Dayananda, ele é o único que segue isso. Até hoje ele não saiu da Índia. E a gente pergunta para ele: Swami, de quando é que você vem ao Brasil? Aí ele: eu não vou dizer, olha isso que interessante, eu não vou dizer que eu não vou, porque eu não quero desafiar a Ishvara, mas eu não tenho a intenção. Agora eu não tenho a intenção e o desejo, mas quem sabe, se um dia eu não vou, eu visito vocês, então tá bom, né? E o Swami Paramarthananda, ele tem uma maneira de ensinar também que é muito peculiar, né? É diferente do Swami Dayananda. O Swami Dayananda trabalha com um bom humor e com uma inteligência enorme por detrás das suas colocações, das suas piadas. Ele começa a aula, você não sabe onde ele vai chegar, mas ele chega lá. Até o final da aula ele amarra tudo e dá o verso, né? O Swami Paramarthananda já é mais metódico. Quando a gente escuta ele ensinando, tudo tem divisões, números, 3 isso, 4 aquilo. A atitude de devoção tem 5 aspectos. Você fala: meu Deus, 5 aspectos, eu não sei. Então tá. É um método, né? E ele fala devagar, sabe? A gente quase fica hipnotizado ouvindo ele explicar Vedanta. É muito bom, né? Muitas das aulas que vocês têm são praticamente reflexos das aulas do Swami Paramarthananda que eu dou, reflexo, porque eu estudei muito com o Swami Paramarthananda, mesmo que tenha sido algumas vezes pela gravação, né, que eu escutei várias e várias vezes a mesma fita,
mas também na Índia. Durante o curso de 3 anos, ele foi lá visitar a gente e a gente também foi passar um tempo com ele, né? E, enfim, também uma ótima pessoa, né? No meu caso específico, eu tive acesso também ao Swami Sakshat Kritananda, que não é tão famoso quanto o Swami Paramarthananda e o Swami Dayananda, mas ele foi muito importante no meu caminho porque ele foi o acharya, o professor residente que vivia com a gente durante o curso de 3 anos, porque como o Swami Dayananda já estava mais velho e mais limitado, ele não tinha, por exemplo, a possibilidade de ir no nosso quarto, falar e tal, e ele é muito requisitado, né? Na época do curso ele tinha o curso, sei lá, 3 hospitais, 2.000 escolas, centros de estudo para criança na zona rural. Era tanta coisa que ele estava fazendo que ele entrava na sala de aula, ensinava e saía. Se você precisasse conversar com ele, ele estava disponível. Você tinha que ir até a sala dele, às vezes entrar numa filinha e você falava com ele, né? Mas o Sakshat já tinha mais disponibilidade e ele participava também da nossa vida cotidiana, nas coisas práticas, né? E como um pai mesmo dentro de casa, uma mãe, né? O pai era o Swami Dayananda, a mãe era o Sakshat. Estava ali, cuidando de tudo para que tudo desse certo, né? E fazendo, e perguntando, e questionando, e se emocionando, né? Eu lembro, durante o nosso curso, teve um amigo que faleceu, né? Esse foi um dia muito, muito forte. E acho que foi a primeira vez que eu vi o Swami Sakshat chorando, né, na sala. E todos nós fizemos, assim, na época, 2 dias de luta, né? E foi muito importante. Madhukar era o nome do nosso amigo. Ele morreu num acidente de carro na Índia. Olha que tragédia, né? Mas são nesses momentos que a gente entende, sabe, como que o estudo também é uma família. Como que as pessoas que estavam ali eram irmãos, né? Como que o Swami Sakshat fazia um papel de mãe, né? E cuidava da gente, literalmente cuidava da gente. Cuidava da gente por quê que ele cuidava da gente? Porque é todo mundo ignorante, né? Então, se você for com base no seu próprio conhecimento, você não chega em lugar nenhum. Você tem que ouvir realmente alguém de fora, né? E esse é o papel do guru, sabe? Ser alguém de fora podendo dizer pra gente o que a gente precisa ouvir naquele momento que a gente não tem condição de sair do labirinto, né, da própria mente. E Sakshat, além de ser uma ótima pessoa, também era um grande professor de Vedanta. E foi aluno, se eu não me engano, aluno de um aluno do Paramarthananda, né? Não, e agora eu não vou falar besteira, não foi aluno do Paramarthananda, ele foi aluno... Não foi. Ok. Esquece essa parte. Agora eu não lembro o nome do mestre. De qualquer jeito, o Swami Sakshat também, a gente teve altas discussões filosóficas. Discussões filosóficas significa que eu estava em dúvida e estava perguntando para ele, não que ele estava discutindo nada comigo, né? E assim também que alguns conceitos assim difíceis e abstratos de Vedanta eu consegui absorver com a benção deles, né? Porque eles se deram ao trabalho de discutir comigo. Senão também não seria possível, entende? Sozinho, eu vou dizer, nada de Vedanta, tradição védica, funciona. Além do Swami Sakshat, Swami Dayananda, a professora Glória, existiram alguns outros swamis, né, de laranja e sem laranja, que viviam e vivem em volta da estrutura do Swami Dayananda. Por isso que Vidya Mandir, Arsha Vidya Gurukulam, lá na Índia, os institutos, os centros de estudo são tão importantes, porque eles reúnem pessoas também. Eles reúnem pessoas com propósito, com conhecimento, e às vezes você recebe um presente de uma pessoa que você nem esperava, né? Você chega no curso e descobre, como por exemplo, o Arvind, que é um aluno do Swami Dayananda, que eu acho que ele já deve ter feito, sem brincadeira, que é uns 10 cursos de 3 anos. Eu acho que ele é o recordista de curso de 3 anos. Toda vez que tem um curso de 3 anos, ele vai e faz. É tanto que ele já fez que ele sabe tudo do texto. Ele sabe o significado de todas as palavras, ele sabe o que vai acontecer, o que vão dizer. Tipo a pessoa que viu o filme 10 vezes, ele sabe tudo.
E assim, às vezes a gente está começando, tem dúvidas, sabe? E ele costura, né? E ele explica. Não que seja um sábio ou não, não importa, entende? Mas no processo de estudo, todas as pessoas que ficam em volta também são importantes. E tinham vários outros mestres que colaboraram para o meu caminho e para o caminho de muita gente. Dentre eles, o Tattva Vedananda. Tattva Vedananda, que estudou com o próprio pai todo o ensinamento até Brahma Sutra. Depois virou discípulo do Swami Dayananda e se juntou ao grupo de professores do Swami Dayananda. E ele também era um Mahayogi, sabe? Ele era um yogi desses assim, como é que se diz? Casca grossa, sabe? Que fez todos os kriyas, pranayamas e então ele tinha assim uma conexão com o yoga e uma explicação a respeito do funcionamento dos chakras, da energia do corpo e etc, que era fenomenal. Da mesma linha, não mesma linha, mas da mesma sequência, o Suvignayananda, Swami Suvignayananda, esse era conhecido por uma característica muito interessante. Qualquer um que chegava saía quebrado em menos de 3 conversas com ele. É estrangeiro, e estrangeiro nunca vai entender. Ele quebrava o seu ego, mas de uma maneira... Qualquer coisa que você desse para ele, a hora que você pisou na bola, meu amigo, ele acabava com o seu ego de uma maneira que não sobrava nada. E ou você estuda e aprende, ou não ficava. E para algumas pessoas talvez isso não fosse bom, se a gente parasse para pensar, né? Mas eu não conheço ninguém que não seja apaixonado por ele. Depois que passa, eu não conheço ninguém, entende? Porque ele não fazia essas coisas com raiva, com não sei o que. Ele fazia por amor. E a pessoa chegava cheia de si, cheia de não sei o que. Eu lembro um outro Swami fazendo isso com um amigo nosso, que chegou lá Swami, tenho aqui uma lista de 30 perguntas. Você só me responde essas 30 perguntas, eu estou feliz e o meu conhecimento vai estar firme. O ignorante querendo decidir como será o conhecimento. Aí o Swami começou a fazer umas perguntas para ele, de repente descobriu que ele era separado. Ele falou, o quê? Você é separado? Não. Separado não. Não vou nem ensinar, pode ir embora. Mas, você assumiu um compromisso, você não fez um voto, vou ficar com você para a vida toda? Você quebrou. Você não tem palavra. Mas karmicamente eu não sabia. Eu falei, pois é, karmicamente é uma coisa muito séria, meu amigo. Não era, ele só estava jogando com a mente do cara, que se achava demais. Pô, o cara até me ligou no Brasil. Professor, não sei o que eu faço. Eu falei, tá tudo bem, cara, continua, vai dar tudo certo. A gente já está acostumado com isso. Então o Suvignayananda era mestre nisso, e ele era muito forte. Sabe? Ele era velhinho, muito forte. Né? Mestre de Kundalini. Né? Antes de estudar Vedanta, ele era mestre de Kundalini. E sabia todos esses rituais, não rituais védicos, assim, tipo esses de Roma, mas ele sabia esses rituais associados à energia do corpo, tipo Reiki, sabe? Coisas associadas à energia do corpo. Ele era muito bom, muito legal, e as explicações dele eram fantásticas. Teve uma vez que eu fui para Rishikesh para passar lá uns meses estudando e cheguei antes do curso começar. Aí ele falou assim, já sei o que eu vou fazer. Ele juntou um japonês, um não sei o quê, e ele fez um teste com a gente. Ele falou assim, olha, o Swami Dayananda vai ensinar o texto... Como é que é o nome do texto? Vitor, qual é o nome daquele texto que ensina o Mahavakya? Fala sobre isso, Mahavakya. Esqueci agora. Vakyavriti, exatamente. Vakyavriti. O Swamiji vai ensinar o Vakyavriti, porque ele me pediu para imprimir, entende? Eu estou sem o texto ainda. O que vocês acham? Era eu, uma japonesa, 3 pessoas. O que vocês acham de eu ensinar o Vakyavriti para vocês antes? Que aí quando vocês ouvirem o Swami, vocês já ouviram uma vez, vocês vão poder só relaxar e ouvir a segunda. Aí a gente, beleza, né? Aí ele falou, então tá, então vocês arrumem o texto, né? E depois a gente, como é que se diz? A gente começa, né?
Vocês me falam, a gente marca e começa, né? Aí eu já com mente, eu já sabia essas coisas, porque eu já tive outros professores assim, né? O teste é quanto tempo vai levar para você arrumar o livro. É óbvio, entende? Se levar 3 dias, ele não vai ensinar, né? Aí eu já saí dali, eu falei, some de onde tem o livro? Né? Onde tem esse livro? Eu acho que só tem no Kailasa Ashram. Kailasa Ashram era do outro lado do Rishikesh. Aí eu falei, tá bom, então tá, eu vou lá. Aí o Swamiji, mas quando você vai lá? Tipo, eu falei, Swamiji, eu vou agora, né? Aí eu aprendi isso no exército. Sempre que alguém te pergunta quando, você fala agora. Aí a pessoa se impressiona. Eu falei, agora. Aí ele, tá bom. Literalmente, saí correndo do quarto do Swami e fui correndo pro Kailasa Ashram, né? Chegou no Kailasa Ashram, eu era ocidental, eles não vendiam um livro. E fiquei, não sei o que, não tem o livro. Falei, caraca, esse negócio não tá funcionando. E fui, não sei o que, voltei decepcionado. Quando voltei, a japonesa já tinha conseguido o livro, já estava xerocado, tá aqui a sua cópia. Eu falei, caramba, como é que essa japonesa conseguiu isso? Eu não sei, né? Mas é um negócio de contato, é mais forte do que você ir buscar, né? Às vezes a pessoa pergunta para outro e para outro, alguém tem o livro, né? Enfim. E o Suvigninananda, então, ele, com muito carinho, ele está ali disponível, sabe? Não importa se são 2 alunos, 10, 50, 10 mil, 1.200, né? Ensinar não tem essa contagem. Você pode ter uma conta para sobreviver, para você saber qual vai ser a sua estratégia de vida. Ok, depende, mas não para ensinar, né? E ele era muito profundo, né? As palavras dele, a forma como ele explicava, tinha uma inspiração por detrás que era muito forte. Tattvavedanta também. Você escuta o Tattvavedanta falar, não tem quem saia de uma aula do Tattvavedanta sem ficar fazendo japa e puja todo dia durante alguns meses, aí depois cansa. Mas por alguns meses a pessoa não consegue, sabe? Porque a força da inspiração do cara é muito forte, principalmente para as disciplinas que ele fez, né? Bom, fora o Tattvavedanta e o Suvigninananda, enfim, são muitos e muitos professores, né? Então é difícil da gente, eu não quero nem correr o risco de deixar ninguém de fora, mas no meu caminho também foi importante o Santoshi, que não é Swami, ele era um aluno do curso de 3 anos, que casou com a Paula, que era aluna da Glória, e veio para o Brasil. E foi graças a ele que eu comecei a estudar Vedanta, que ele era professor de yoga, eu estava querendo fazer yoga, ele me convenceu a escutar uma aula de Vedanta e pronto, né? Foi ali que o meu estudo de Vedanta começou. E ele também fez um trabalho que é um trabalho de base, sabe? Que é assim, quando você pega uma pessoa que está vindo do Sansara, a mente está completamente destruída. Então, você sabe, não adianta você ficar passando altos conhecimentos para a pessoa. A pessoa primeiro precisa, sabe, conseguir viver bem, se assentar, conversar com as pessoas, sair da crise do pânico, da crise de ansiedade. Isso leva um tempo, leva uns anos, sabe? Tem que ter alguém ali do lado, homeopaticamente, dando o conhecimento para a pessoa, permitindo com que a mente saia daquela confusão que se encontra, né? E ele, com muito carinho, fez isso, né? Lidou com as loucuras que eu tinha. Ele era bom, né? Eu lembro que no início eu era ansioso pelas aulas e tudo mais, e ele era, assim, muito bom com esse negócio. O cara é ansioso, olha, não sobrava nada com o Santoshi. Aí teve um dia que a gente marcou aula de mantras. Aí eu cheguei 15 minutos atrasado, rindo, tipo, que nem tentando agradar, né? Tô atrasado, não sei o que. Ele olhou sério, falou, você tá atrasado, né? Ele, não sei o que, tive um problema. Ele falou, não tive um problema, não. É o seguinte, 1 mês sem aula. E se antes de completar 1 mês você me perguntar se vai ter aula, você nunca mais te dou aula, você tá ouvindo? Nunca mais. Aí eu saí de um estado, entende? E tipo, não que ele quisesse fazer uma pressão, não é esse o ponto, né? Mas o ponto é, tipo assim, sabe aquela coisa do jeitinho brasileiro? Que a pessoa nunca toma uma atitude correta na vida, porque sempre pode dar um jeitinho? Acabou, né? Eu entendi que, tipo assim, eu era responsável e não dá pra dar jeitinho.
sabe? Errado é errado, certo é certo, eu pago pelo que é errado e tenho mérito pelo que é certo. É assim que a vida funciona. E algumas coisas assim, pequenas, mas grandes, né? Ele ia fazendo e ele era muito bom. E todo esse tá horrível dos mantras e tal, tudo vem dele. E ele era muito bom de mantras, entende? Satish, então, era melhor ainda. Satish também foi um professor muito importante para mim, de mantra. Ele era melhor ainda. Depois de ter estudado todos os mantras, chegou lá, Rudram. Não foi você, né, Luciano? Estava comigo cantando? Foi? Não, foi Bharadwaj. Nós dois estudamos o mantra até o final, treinamos, sabe? Treinamos que nem vocês treinaram aqui, Gita Dhyana. Aí no final a gente queria ele ir embora, né? Depois, sei lá, de quase 2 anos ensinando, a gente, né, deu para ele alguns presentes e quis cantar para ele o Rudram, né? Para ele ouvir. Aí a gente sentou no templo, foi no templo. Todo mundo do templo achava o máximo a gente cantando, porque a gente cantava muito bem, as pessoas elogiavam e não sei o quê. Cantamos tudo. Chegou no final, a gente ia aí, ele. Aí, tipo, eu não encontrei erro, o Bharadwaj também não. Aí ele não, tá, muitos erros. Foi embora. Muito interessante. Não que estivesse errado de fato, sabe? Mas tem um ensinamento por detrás, sabe? Essa busca pela perfeição, né? Desenfreada, funciona assim. Bom, então esses são mais ou menos os professores com quem eu estudei. E vários professores também que não, como é que se diz? Que passam silenciosamente. Eu também passei por eles. Mas na tradição ainda tem alguns professores que também vale a pena a gente lembrar, né? Dentre eles, o Chinmayananda, que é o Swami, que foi professor do Swami Dayananda. Mas o Swami Dayananda não teve de mestre só o Chinmayananda. Ele estudou com uns 4 professores principais, dentre eles o Taranandagiri, né, nos Himalaias. Ele estudou com uns 3, 4 professores nos Himalaias, mais o Chinmayananda. E o Chinmayananda foi o primeiro a trazer o conhecimento dos Himalaias. Até então, só nos Himalaias tinha os professores lá reunidos, se sentavam para estudar Tathva Buda. Imagina isso, né? E por isso que a gente está num clima perfeito. O frio que vocês estão sentindo aqui é como se estuda Vedanta. Sintam-se tradicionais agora. Então ele foi o primeiro a trazer o conhecimento para a terra firme, o primeiro a ensinar para mulheres, o primeiro a ensinar para estrangeiros, várias coisas assim. Em inglês. Então imagina como que ele não... Se tivesse um Facebook, ele ia ter uma página de eu não gosto de Chinmayananda, né? Mas o que é real sobrevive, né? Sempre assim. O que funciona e o que é real sempre vai sobreviver. E o Chinmayananda, ele fez, na verdade, um grande favor, porque senão esse conhecimento não estaria disponível para a gente também. Mais uma vez, não estaria disponível para a gente. Então, alguns elos dessa corrente de professores acabam sendo muito importantes pelo momento que a gente vive, né? Antes do Chinmayananda, eu não sei os nomes dos professores exatamente, que são os professores dos Himalaias que o Chinmayananda estudou. Tem o Tapovan. O Tapovan foi o principal professor do Chinmayananda, exatamente. Tapovan. E olha o nome do cara, Tapovan. Tapovan é tipo assim, aquele que faz austeridades. E o Chinmayananda, ele tinha voz forte, sabe? Grave. Ele era um kshatriya, ele era um guerreiro também, ele não era um brahmane. Nas castas que ainda existiam na época, ele era da casta dos guerreiros. Vê só, casta dos guerreiros, professor de Vedanta, não tem restrição. Porém, né, a forma da mente de lidar com os problemas, etc., era diferente, devido à personalidade e tudo mais. E antes disso, a gente teve Shankara. Antes disso não significa conectado, não, mas tá no caminho, teve Shankara, que foi o nosso primeiro gravador das aulas, né? Ele escreveu tudo que tinha numa aula, ele escreveu. Que verso da Gita? Aí ele, o que foi dito na aula? E isso se chama Bhashya. São as anotações de Shankara, né? E as anotações com uma certa estrutura. Ele escolhe as palavras que ele achou,
para explicar que ele acha que as pessoas mais se confundem, mais têm dificuldade. Aí explica essas palavras, faz baixa do verso, né? E antes de Shankara, a conexão que a gente coloca é Vyasa, né? Que é Veda Vyasa, esse da foto, né? Que não é uma foto, é uma pintura, mas simbolicamente Vyasa como sendo o professor que reuniu todos os versos dos Vedas, que os versos dos Vedas não existiam numa pessoa só. Eles eram espalhados por regiões, por culturas, por tudo mais. Então ele foi lá, reuniu todos esses versos juntos e dividiu os versos por tipo. Então, os que são cantados estão no Samaveda, os que têm rima estão no Rigveda, os que são em prosa, Yajurveda, e os que não têm conexão com rituais no Atharva Veda, que não são usados em rituais. As pessoas falam, por que em alguns Vedas só se descreve os três Vedas? Em alguns Upanishads se descreve os três Vedas. Primeiro, não se descrevem três Vedas porque não existiam três Vedas, só existem Vedas. Se descreve três tipos de frase, que dão nome para os Vedas, que Vyasa coloca depois. O Atharva Veda, por exemplo, é onde está o Ayurveda. É um pedaço do Atharva Veda. O que não é usado em ritual fica num grupo, chamado Atharva Veda. E Vyasa foi muito importante. Talvez a gente possa dizer o professor mais importante nessa linhagem de professores. Porque, por mais que Krishna seja o professor da Gita, quem escreveu foi Vyasa. Né? Então, se não fosse por Vyasa, a gente também não teria os ensinamentos da Gita. Então, Vyasa escreve o Mahabharata, e lá dentro do Mahabharata ele coloca a Gita. Imagina você ver uma novela escrita por Vyasa. Isso é o Mahabharata. Por isso que vale a pena a gente assistir, né? Ler. Não é uma pessoa qualquer escrevendo, cheio dos preconceitos, tentando dar uma mensagem, sabe? Força do feminino, a força do masculino, a força do não sei o quê. Não. Todos os personagens representam a conquista de um ser humano, da sua própria felicidade, a superação das emoções, aquela coisa de entrar nas emoções que a gente está conversando. Os personagens são isso a todo momento. Uns fogem das emoções, outros entram nas emoções. Então você ouve a história e você aprende a lidar com os arquétipos, as caricaturas todas que existem dentro da história. Então Mahabharata foi, vamos dizer assim, o último texto que Vyasa escreveu. Quer dizer, não sei se o último pode dizer, né? Mas, enfim, depois de ter compilado os Vedas, ele escreve o Mahabharata. E as histórias todas que a gente escuta de Ganesha, Shiva, as histórias mitológicas, né? Elas todas foram escritas pelo filho de Vyasa, chamado Shuka. Shuka não inventou as histórias. As histórias são perenes, elas existiam sempre, as pessoas sempre contavam as histórias. O que ele fez, assim como Vyasa não escreveu os Vedas, Shuka não inventou as histórias. Ele só é o compilador das histórias. Ele pegou e escreveu as histórias. Entende? Inclusive, histórias têm mais de uma versão. Né? Tem mais de uma versão. Tem história que tem duas versões, dois desfechos. Como que nasceu, sei lá, Agni? Aí tem dois caminhos para você ir. Ou foi isso, ou foi aquilo. Né? Então, com Vyasa, Shuka e Shankara, a gente tem todo o corpo de textos que são utilizados para a gente estudar Vedanta. Por isso que esses professores também são lembrados, né, dentro da tradição constantemente, né, por causa dessa importância. Então, nesse Guru Purnima, é um momento para a gente fazer uma saudação a todos esses mestres da tradição e a própria tradição de ensinamento, porque esses mestres também eram alunos, né? Então, é como se Dakshinamurti estivesse ensinando a todos, Krishna estivesse ensinando a todos, ao longo das eras, através de vários e vários professores, e que nesse momento a gente lembra, né, que eles dedicaram a vida deles para manter esse conhecimento vivo. E isso não significa que eles eram financeiramente bem-sucedidos, materialmente bem-sucedidos,
só significa que ele é espiritualmente bem-sucedido, que é a única coisa que importa, né? Mas ainda assim a gente sabe que, poxa, 4 meses num navio não é mole, né? Subir nos Himalaias, peregrinar por 16 anos, buscando os mestres para poder chegar e transmitir esse conhecimento para outra pessoa não é mole. Então são tapas, são esforços, é uma dedicação de vida para manter esse conhecimento vivo, né? Então no Guru Purnima a gente faz essa saudação interior, né, para que a gente receba as bênçãos desses mestres também, agradeça e receba as bênçãos desses mestres para conseguir adquirir esse conhecimento, acabar com toda a ignorância da mente, né, e poder alcançar moksha, né, poder alcançar esse entendimento de quem você é livre, né. Então vamos terminar essa mini contemplação. Vamos cantar um verso para os gurus, né? Vamos cantar Gurur Brahma, Gurur Vishnu. Ok. Om Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Gurureva Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Brahmanandam Paramasukadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gagana Sadrisham Tattvamasya Dilaksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadhi Sakshi Bhutam Bhavatitam Tribhuvanarahitam Satgurum Tam Namami. Tvameva Mata Chapita Tvameva Bandhuscha Sakha Tvameva Vidya Dravinam Tvameva Sarvam Mama Deva Deva Tvameva Sarvam Mama Deva Deva.